Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Muita paz e alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, Israel de Freitas, com mais uma meditação do Evangelho do dia. Hoje, nessa quarta-feira, 7 de junho de 2023, nós estamos hoje meditando Marcos 12, do 18 ao 27. A palavra narrada por Marcos hoje traz um diálogo entre os saduceus e Jesus Cristo. Quem eram os saduceus? Conta-se a história que a maioria dos sacerdotes eram desse partido, era um partido político muito poderoso na época, que verdadeiramente, segundo eles, acreditavam apenas no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles são bem conhecidos por causa dessa perseguição que eles tinham a Jesus, porque como eles acreditavam muito em Moisés, eles não falavam em outros profetas. E aí, como eles não acreditam em ressurreição, e eles querendo achar uma falha em Jesus, eles chegam e perguntam. Olha a pergunta que eles fazem. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém, deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Vamos supor que eram 7 irmãos. O mais velho casou, morreu sem deixar descendência, o segundo casou com a viúva, e assim até chegar ao 7º irmão. Só que morreu todos. Morre a mulher e morre os 7 maridos dela. De quem essa mulher vai ser esposa lá no céu, ou seja, na ressurreição? A pergunta dos saduceus não era nem para saber se realmente o que ia acontecer com essa mulher e com os 7 esposos. Na verdade, como eles não acreditavam em ressurreição, na verdade, eles não acreditam em ressurreição, para eles queriam colocar Jesus à prova, confundir Jesus. Só que Jesus dá uma resposta e diz de cara que vós não conheceis a palavra. Vocês não ouviram mesmo nos escritos de Moisés, que quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Vocês não recordam quando lá na sarça ardente Deus apareceu para Moisés e falou essas palavras? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, por isso vós estáis super enganados, diz Jesus. O que acontece? Daí Jesus fala, lá no céu não haverá de marido receber a mulher como esposa, não esquece isso. No céu todos serão como anjos. Não é mais a família, o esposo, a esposa, todos serão anjos que viverão para louvar o Cristo Jesus. O que essa palavra de hoje, Israel, reflete para nós? Primeira coisa, quando eu não quero experimentar Jesus, eu sempre vou encontrar argumento que me afasta dessa experiência. Os saduceus, a única preocupação deles era o medo de perder o poder. Porque Jesus já tinha uma grande multidão que o seguia. E para eles chamavam isso de uma rebelião. O povo estava na rebeldia seguindo um nazareno, filho de um carpinteiro. E eles perseguiam Jesus para encontrar uma falha. Vamos falar um pouco do casamento. O casamento aqui nos retrata o seguinte. Quando uma mulher e um homem se dão em casamento no altar, o que a gente entende da promessa celebrada nesse matrimônio é que o casamento ele existe até que a morte os separe. Então, se os fariseus tivessem passado os seus, tivessem parado um pouquinho para pensar, eles iriam ver que
o compromisso do homem com a mulher não é eternamente, mas é nessa terra, apenas nessa terra. A prova diz que quando você é casado e morre um dos cônjuges, o outro cônjuge pode se dar em casamento novamente. Daí você entende. Então, quando isso acontece, significa que, olha lá na promessa, significa que o casamento terminou. Lá nas promessas do casamento, matrimoniais, o celebrante, não, quem assiste o casamento vai dizer aos celebrantes, que são os noivos: serei fiel a ti na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da minha vida. Não vai falar para sempre, ou até depois do fim, ou seja, até na vida eterna. Não, todos os dias da minha vida, essa vida aqui na terra. Então o que acontece? Se nós entendermos que a nossa missão enquanto casados é aqui nessa terra, e aí você vai entender que nós precisamos dar o nosso melhor nesse casamento. Eu preciso ser entregue 100% no meu casamento, porque o Senhor ama a família e Ele escolheu a família como lugar de derramar suas bênçãos. E a família que não vive isso não tem entendido verdadeiramente qual é o seu papel nessa terra. A família é o alicerce da sociedade, somos nós que sustentamos essa sociedade. E uma vez que essa família entende que pode viver como igreja doméstica, ela passa a ser um lugar de comunicação e encontro com Deus diariamente. Então, eu quero isso para a minha família. Você quer isso para a sua família? Então, dê o seu melhor, dê o seu tudo, para que sua família viva coisas extraordinárias nessa terra. Deus abençoe a todos. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.